eu vou pedir aos irmãos que colaborem comigo. Quando eu for para o inglês, vocês vão para o português e vice-versa. Em primeira mão, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a liderança da igreja por me incumbir esse trabalho pesado que é do pastor. E olhar para o meu professor, não me avalia com 0, né? Por favor. Era para descontrair e eu ver se acalma. Gostaria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Juízes 13. Vamos fazer leituras longas hoje. De 1 a 25. Juízes 13. Sim. Como é um texto, leremos textos longos, vamos fazer como de costume. Vou ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo e a igreja segue lendo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazareu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista é semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazareu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido, Mané. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras.
anjo do Senhor a Manoá: de todo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor me disse: por que perguntas assim do meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama a voltar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama a voltar. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era um anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria a nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zoa e Estaol. Do mesmo modo, vamos ler Juízes 16, 4 a 31. Amém? Amém. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soré, cujo nome era Dalila. Então os filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder afligir. Disse Sansão: se me amarrasse com 7 dedos de berijos e ainda não estivesse secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vermes frescos que ainda não estavam secos e amarrou-os com ela. E os espias estavam assentados com ela na cama. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas dos meninos, como se quebra o fio da estopa ao cheio do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim,
e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele And he said unto her, se amarrasse fortemente com cordas novas, porque se não houvesse feito hora nenhuma, então seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços com um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com quem poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se descerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os vícios da verdadeira. E ela as fixou como uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como tu já tens de amor, não está comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não declaraste E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E destruiu todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, iria de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes de filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem e rapou-lhe as 7 tranças da cabeça de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus chegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a casa e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruíra a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que ao alegrarem-se chamar Sansão para que vinha diante de nós, chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-nos estar em pé em nas colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustentam a casa, para que me encoste a elas.
Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas colunas negras, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, e tomaram, e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, do sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Quando me foi posto o convite de estar aqui presente e ministrar perante os irmãos, eu fiquei pensando e pedindo a Deus que me dê uma palavra. Eu fiquei, o que é que eu vou falar para... O que é que eu vou partilhar com os meus irmãos? Disse logo ele, que seja breve, né? Sou contadora de histórias e não pregadora. E um colega, na segunda-feira, nós estávamos a falar de pecado. Desculpa, irmão, por favor, também você sente. Nós estávamos a falar de muitas coisas, um daqueles debates que começa no nosso serviço, começa na política, vai no pessoal, vai para a palavra, volta para a política e faz aquela volta toda. E neste momento estávamos a falar da vida do colega. E ele, sem medo nem vergonha na cara, diz: não tem como eu não ser pecador. Eu quando nasci já encontrei o pecado. Eu vou morrer pecador e não tem outra forma. O que me chamou a atenção é que supostamente ele é crente. Está todos os domingos na igreja. Mas orgulhosamente encontrei pecado. Não tem como eu não pecar. Então, hoje terei um filho aqui. Se houver uma menina bonita daquele lado me agradar, vou seguir ela. E por aí, adentro. Quantos mais eu fazer, melhor. E eu me toquei. Cadê o medo e o temor? Isso é a igreja falando. Porque ele, naquele momento, querendo ou não, estava a representar a igreja. É crente. Ele é crente, supostamente. E teve aquela ousadia. Infelizmente, também hoje de manhã, o Senhor me lembrou que, como Sansão, eu acho que eu era pior. Por quê? Porque eu tinha a pouca vergonha de dizer: Pai, olha, estou indo pecar. Se o Senhor quiser, me para. Mas se não, vai na frente e garante me trazer de volta. Eu era crente. Crente jovem na igreja. Missionária que ia para fazer a pregação e partilhar a palavra.
Que ousadia minha. But I had the courage. Vergonhosamente. Shameful. Assim vivemos nós como crentes. This is how we live as Christians. Amados, Beloved, um homem ou uma mulher a man que or não woman presta contas a ninguém, does not, não ouvirá a counts ninguém. to no one, does not Como listen crentes, to como no one. servos de Deus, Like nós children temos of God and um ao outro a Christians, we a have prestar contas one another nas to nossas give ações, satisfaction nas nossas to one palavras. another in our words. Nós prestamos We contas. have to give into account. Nós prestamos contas a Deus. Give into account to God. Porque nós temos que ser a reflexão de Cristo Jesus. Como somos reflexão, como somos o espelho, se nós nos debochamos a viver no pecado. A história de Sansão é muito parecida com a nossa. As nossas vidas como crentes não há diferença. Se pensarmos bem, Sansão foi enviado para ser a réplica ou a imagem. A réplica ou a imagem You are sent to be the mirror or replica de Cristo Jesus. of Jesus Christ. Ele foi anunciado por um He anjo. was announced by an angel. Foi anunciado de vir e ser He was Salvador announced do to come Israelita. and to be the savior of Israel. Como está no livro de Juízes 13 e 5. Eles eram apenas um povo. It was just A- the people que estavam aflitos, that were precisavam de Deus naquele in need momento. and they needed God in that moment. Mas graças a Deus And pelo by seu amor thanking God infinito, for His love towards Ele people, não só pensou He num did not povo, only think of the people, mas pensou em mim, He also thought about me pensou em ti. and you. Isso custou-lhe a vida That do seu cost him filho naquela cruz de Carvalho. of his son in the cross of Calvary. Sansão, enquanto debaixo do teto dos seus pais, The roof of his parents, ele seguia as instruções. he used to follow the instructions. Ele prestava contas. He used to give into account. E enquanto ele prestava contas e seguia instruções, tudo parecia ir lindamente. Também somos assim. Na igreja somos bem santos. E lá fora, o que é que o mundo vê? O que é que nós emanamos? Por instruções de Deus, Sansão tinha muitas coisas a fazer. Como sempre, quando saímos de um nível para outro, temos que passar ou enfrentar algumas dificuldades, provações. E os inimigos que temos tentam vencer. Os nossos inimigos, como bons filhos do pai deles, não estão preocupados com o nosso passado, mas sim para onde vamos. E isso eles sempre tentam destruir, a todo custo. Sansão sabia que era nazareu e que não podia fazer ou tocar em certas coisas. Mas fez. Do mesmo jeito que como crentes nós sabemos o que somos. Nós sabemos que somos remidos de Cristo Jesus.
We know that we are redeemed by Jesus Christ. Mas mesmo But assim, even though nós fazemos o que é errado. we do what's wrong, Supostamente ninguém nos vê. and supposedly no one sees what we do. O pecado de Sansão era sabido, era conhecido. And Samson was new. E o nosso? And ours. Quem vê a nossa rabugentice, Who sees our I'm sorry. who sees our weariness? Não, our It's nagging. not correct, but Our we nagging. need. Who sees our nagging? We like nagging. Who sees our grandparents? Os nossos pecados são escondidos. Ours Nós is conhecemos hidden. as nossas We know falhas. what our Nós faults, conhecemos os nossos pecados. our sins. Nós sabemos We know aquilo que Deus tem tentado mudar ou moldar as nossas vidas change para. in our lives. Será que demos ouvidos? But Ou we somos uns hear, Sansões? or we are like Samson. O que é que Deus está a falar que temos que mudar To us that we have to change. no nosso comportamento, From na our nossa behavior, fala? the way we speak. O que é que temos que mudar? What do we have to change? Como indivíduos, como As igreja, an individual, as como a church, família. as a family. Infelizmente, já usei muitas vezes, I have always used como crentes, nós gostamos as a de dizer: Christian, we like to say, a minha graça é my suficiente. grace is enough. Eu tudo posso naquele que I me can do all fortalece. things through Christ who strengthens me. É para pecado? It's for sin. Tudo posso. I can do all things. É mesmo tudo posso? Is it? I can do all things. É mesmo? Is it? O nosso tudo posso glorifica a I Deus? can do all things. Does it glorify God? Nos faz crescer? Does it make us grow? Infelizmente, a arrogância de Sansão foi The tão arrogance grande of que lhe Samson custou a was vida. really big that it cost his life. Como lemos, The thing as we read here, ele fazia he algo used grande, to maravilhoso, do something big and wonderful, e 5 segundos and depois, 5 minutes estava ela later, nadando no pecado. he was right back to sin. Já perguntei. I O already pecado, asked. ou já disse, o pecado de Oh, I Sansão have said. era conhecido. The sin of No Samson nosso. was known, but ours. What about ours? A vida de The Sansão life of Samson nos mostra que todo shows us pecado that tem every sin consequência. has a consequence. Algumas dessas consequências Some são of these imediatas, consequences, they are immediate. outras demoram um pouquinho mais, Some of these consequences, they take longer, mas eles nos alcançam. but they reach us. Essas The consequências consequences afligem-nos afflict us e afligem-os aos nossos. and afflict our own. O livro de Tiago 4, The book of os James, versos 4, 7 e 17, the book of vamos James ler. 4, verse 17. Tiago 4, 7. James 4, verse 17. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, To comete whom who knows pecado. to do good and does not do it, to him it is a sin. Esta passagem nos mostra que não devemos tomar Deus por granted, por garantido. For granted. We should not take God for granted. Somos seus filhos, We are His children,
Mas como todo pai, quando a criança comete, ele castiga. Does something bad, they punish him or her. Vamos falar um pouco de Dalila. Let's talk a little bit Como é um about culto Dalila. para as senhoras, né? Nem sei o que é que o senhor está aqui a fazer. O nome de Dalila significa Dalila means a delicada, the delicate, dócil sweet, e frágil. and fragile. Era suposto ela viver assim. It was supposed for her to live like this. Como mulheres, Like a nós woman, todas queremos ser identificadas. Mulheres crentes. Sempre queremos ser identificadas com a mulher do Provérbios 31. we want all to be the Proverbs, A mulher do Provérbios 31 Proverbs 31. é algo que nós sempre queremos ser, It's something that we all want. como mulheres. Mas esta palavra, essa passagem também nos mostra que tem lições que devemos aprender That com there are Dalila. lessons that we have to learn from Dalila. Apesar dela ser Apart from her a causadora do assassinato de Sansão, que foi culpa dela. Ela é que não obedeceu. of Samson, Mas também ela teve lá as suas características she que, had como mulheres, precisamos, we as women we should precisamos imitar ou aprender. to imitate or we need to learn. Dalila era Dalila dócil, was sweet. nós, Us, como mulheres, como as mães, women, também devemos ser dóceis we are supposed to be sweet. com os nossos esposos, com os With nossos our filhos. children, with our spouse, Ela era delicada. she was delicate. Será que somos? Are we? Como tratamos os outros? How do we treat the others? Porque me pisou, Because vai lá uma galeta. oh, there goes the Lá pro inferno. go to hell. Aberração de criança. Just shouting at the children. Estamos a ser dóceis? Are we being O sweet? que é que estamos a transmitir What para are os we nossos transmitting filhos? to our children? Porque eles nos observam. They observe us. E aquilo que nós ensinamos a And eles, everything that we see, nós a fazer, eles a aprender, whatever we do, they imitate. fala mais alto do que o que nós vamos falar. What we teach them or what we show them speaks Dalila era louder than what they hospedeira. want to speak. Dalila was Ele era tão hospedeira que fazia Sansão voltar sempre. Was a good Dalila host. was a good host. Ela era tão hospedeira She was em so todos os aspectos de mulher. she was a good host. Se não fosse, Sansão não teria prazer em descansar a sua cabeça no colo dela. Samson would always rest. Como tratamos os nossos maridos? How do we treat our husband, our spouse? Não, se ele não fazer isso, então ele também não me ama. he doesn't love me. Aqui é 50-50. Here it's 50. Se ele faz, eu faço. If he Se ele doesn't, pode, eu if posso. he can, I can. Vai responder isso a Cristo Jesus? You're going to answer that to Christ? É. Quando Jesus nos perguntar, pedir aquele marido com seus problemas, fizeste o quê? Ah não, pai amado, tá vendo? Ele também, mesmo assim, o comportamento dele e tu... Mulher, estou falando contigo ou estou falando com ele? Minha pergunta é, quem que tu fez? My question is, what did you do? Como você ensinou o filho? How did you teach your children? Ah não, falei. Falou? Foi isso que ele viu? So was that what he saw? Normalmente as nossas crianças são a nossa Our reflexão. children, they are our reflection. Do mesmo jeito que nós devemos refletir a Deus. We have to reflect God. Vê, observa do jeito Look at the way que a criança fala ou brinca com outra criança. É sempre a reflexão daquilo que ele vê e escuta em casa. That he sees at home or he hears at home.
Do jeito que ele fala, do jeito que ele brinca, como ele trata a outra criança mais velha ou mais nova. Reflete o amor, reflete o carinho, o tratamento que ele vê o pai dar à mãe dar ao pai e aos irmãos. Somos crentes. Vamos tentar transmitir um pouquinho mais do nosso pai. Dalila era focada, era persistente. Quão persistente nós somos para as nossas famílias? Nós oramos um segundo, esperamos coisas grandes para 100 anos de vida. Nós não persistimos na educação. Nós não persistimos no amor. O nosso amor é sempre condicionado com o jeito que o outro nos tratou. Nós não persistimos muitas das vezes em seguir ou a fazer a coisa certa sem nos importar do que é que o outro nos fez. Dalila era focada. Ela sabia o que queria. Ela queria o dinheiro. Nós queremos o quê? Precisamos de quê? O que é que nós temos que nos focar? O que é que nós queremos? É o estudo, é o trabalho, nós queremos uma posição, queremos um amor. Mas nós não sabemos trabalhar para aquilo. Nós não queremos estudar, mas queremos passar. Nós não queremos trabalhar, mas queremos a glória. Queremos ser apontados para aquilo que o outro que tem. Mas o outro se empenhou. O outro se empenhou. Nós não. Somos filhos de Deus. E as nossas ações. Dalila sabia que era amada por Sansão. Meus irmãos, será que as vossas esposas sabem que são amadas por vós? Does your wife know that you love them? As vossas mulheres sabem que vocês já amam. Os vossos comportamentos, as vossas palavras dizem amor? E vamos responder por tudo isso. Como marido, vamos responder. Como mulheres, nós vamos responder. Nós vamos responder como mães, vocês vão responder como pais. Dalila tinha certeza do amor de Sansão. Ela sabia. Por isso ela era tão ousada. She was bold. Dalila was very bold. E sem vergonha na cara ela foi lá e lhe disse: você me mentiu. 3 vezes você me mentiu. Eu te perguntei o que é que eu tinha que fazer ou como eu podia fazer para te derrotar. Da safadeza da miúda. Look at how Bold she is. Sansão sabia que Dalila queria lhe fazer mal? Sabia. Porque ele avisou. Diz como fazer para perder a força que queremos te fazer mal. Sansão sabia. Mas como ele já estava viciado com a misericórdia de Deus,
Eu disse, pá, He was se like, fizeres assim, cortas o meu cabelo, you cut my hair, então and then me derrubo. Também estava cansado com o búzio da mulher. really tired of the woman busy speaking. E as nossas bocas em And casa. our mouths at home. Para onde nós estamos levando os nossos Why maridos? are we taking our Sempre. husbands to always blah blah blah? Agora eu pergunto, o nosso búzio no marido Our funciona? talking to our husband, does it work? Ou só lhe irrita? Or it just annoys him? Se funcionasse, não haveríamos de estar sempre a buzinar. If it worked, it will not be always. Eu sei que ganho sendo mais feminina. I always that I always E aí ganha, viu? Oh yes, you Ganho. Buzinar, só perco meu tempo, não vou lá do... You just waste your time. Mas se eu for mais mansinha, But if I'm como uma more, pombinha santa, kind with saints, lá eu consigo o que eu quero. angel, Eu consigo o que eu quero. I can whatever I can get whatever I want. Nós estamos tão We are habituados so com used to as misericórdias de the Deus. mercies of God. Esquecemos só mais essa vez. Was it just the same? É um bocadinho sempre assim, bem pequeno. Just a small thing. Ah, tenho essa desculpa, Deus de certeza Oh, I ouve. have this excuse. E vai entender. that Jesus, he always hears and he understands. Nós estamos viciados We are addicted com a misericórdia de with Deus. the mercy of God. Tão viciados que infelizmente nos esquecemos de fazer as nossas partes. And we forget to do our part. A graça e a misericórdia de Deus. And the love of God. E eu? What about him? O que é que eu tenho que fazer para a misericórdia de Deus não fugir de mim do jeito que fugiu de Sansão? God may not leave me the same way it left Samson. Ele confiantemente disse, vou acordar, vou me levantar e vou fugir como já tenho feito de outras vezes. Run away the same way that I always run away in the other times. Ele não sabia que a He glória de didn't Deus já know tinha that partido dele. the glory of God was away from him. E eu acho que And I think para quem conhece o amor de Deus, the love of God, quem verdadeiramente conhece o amor e a graça de Deus, nunca aceitaria ou quereria viver sem a glória de Deus. to live without the grace of God. Nunca. Never. É a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um crente. that can happen in the life of a Christian, Está fora da glória de Deus. to be outside the glory of God. Sansão lhe custou a vida. Samson cost his life. E nós? What about us? Será que quando partirmos para a glória teremos tempo de conversar com Deus? De pedir perdão? To ask for forgiveness? Ou será tão de repente? Or it will be quick. A vida é um sopro. Life is like wind. Um colega disse. One colleague told me. Eu estava, o mesmo colega que disse The que same colleague that told me that he encontrou was pecado. that eu estava num autocarro, no in a- comboio. in a train. Quando o comboio parou, When the train stopped, este mais velho levantou-se e foi para fora do comboio. the elder got out of the train. E neste momento And at this ele moment, caiu. he died. Quando as pessoas foram ver, ele já estava morto. Went to see him, he was already dead. Teve tempo ele? Did he have time? Será? Did he? Eu disse a ele. Ele And I morreu told him he died enquanto de pé. while he was standing. E vocês só deram conta, And you porque ele just estava de noticed pé. because he was standing. A vida se foi, a alma se saiu do corpo. The spirit went Se out. tivesse assentado ou If he deitado, was ninguém haveria dado conta que ele seated, morreu. no one would pay attention that he's dead. Porque o corpo não se mexeu. Because he didn't move his body. A evidência de que nós temos a alma, Evidence that we still ou que have estamos vivos, é que our- temos uma alma. Ela nos permite fazer uma is coisa. that we- Isso sem a we nossa still alma have é that, yes, we can see that we still uma have coisa that. banal, não It's serve de nada something esse that corpo. It doesn't belong to himself.
A vida de Sansão, The life of da Samson, sua nascença à sua from morte, his birth to his death, nos ensina ou nos mostra que ele era forte. teaches us that, or shows us that he was strong. Infelizmente, ele era forte físico, He was strong physically, mentalmente, emocionalmente, emotionally. nem por isso. He was not. Ele não tinha autodomínio. He did not have self-control. Por misericórdia, Deus lhe fez morrer em amor. Ouviu as últimas orações dele. By the mercy of God, He made him Ele die suplicou: with. deixa-me. He Faça só isso mais uma vez. Can I please do this one more time? Será que vamos ter tempo? What are we going to? Do you think we are going to have more time? Será? Are we? Que Deus nos guarde. That God, Que Deus nos capacite may God give us strength para podermos fazer so that melhor. we can do better. Glória a Deus. Como pessoas no singular, Persons como individually, família, as a family, como igreja, as the church, porque tudo para a glória e honra de because Deus. everything Glória is a for the Deus. glory Para o of nosso God, bem. for Para a our glória own de Deus. good, like for His O glory. nosso bem, porque Or é our nosso good anseio because estar com Ele. our desire is with Him. O nosso golo, o nosso objetivo Our é a vida eterna objective is with Him. em Cristo Jesus. Is in Glória a Jesus Deus. Christ. Para isso, For that, os nossos pecados e nossas our ações sins and our não pode actions ser um empecilho. cannot be an obstacle. Não há lugar no céu para o nosso pecado. There is no place for our sin in heaven. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, Free us, may God guide us. que Deus nos capacite. May God